8, verso 1, diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: eu sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: eu peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem nós possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio ele, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas só coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os amareus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes eu preciso fazer você jurar que me dirá tão somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: eu vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, o outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor Deus e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vai e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho o Espírito do Senhor ele saiu de mim e veio falar através de você? Micaías respondeu: você vai descobrir no dia em que você estiver se escondendo de quarto em quarto. E o rei de Israel ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: põe esse homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Ok? Vamos fazer uma oração? Se alguém puder pegar um copo de água, por favor. Vamos orar. Senhor,
Nós pedimos a Ti, fale conosco nesse dia, que a Sua palavra visite os nossos corações. Abençoe as crianças que estão aqui, que vão aprender a Sua palavra. Obrigado pelos louvores, Senhor. Nós somos gratos por isso. Obrigado por ter nos permitido estar aqui nessa noite, diante da Sua palavra. Bondoso é o Senhor. Que a Sua graça seja derramada sobre nós. Que o Senhor nos abençoe para que a nossa fé possa crescer. Que o Senhor nos ajude a vencer as tentações. Que o Senhor nos abençoe para que nós não cedamos diante de nenhum mal. Grandioso e glorioso é o Senhor. E nós queremos que a nossa vida, Senhor Deus, seja para a glória do Teu nome. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos que o nosso coração seja quebrantado pela Tua palavra. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa época aqui é uma época em que Israel estava dividido em dois. Israel tinha 12 estados, ou 12 tribos. E acontece que num período da história houve uma divisão. E do lado sul ficou somente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, onde a capital era Jerusalém. E tinha a tribo do norte, que era composta então pelas outras 10 tribos, e eles ficaram no reino do norte, em Samaria. O que acontece? Basicamente esse reino, que ficou o reino de Judá e o reino de Benjamim, eles tentaram conservar a pureza, seja a pureza racial, de não casar com mulheres de outras cidades, seja a pureza religiosa, de não colocarem outros deuses na sua terra. Eles procuraram então seguir a Deus de maneira mais fiel. Se a gente lê a história, os reis de Judá, eles foram mais fiéis do que os reis de Israel. Então, o povo de Israel, eles se mesclaram muito, eles se juntaram com vários outros países, eles colocaram adoração a vários deuses dentro da terra deles. Então, eles se tornaram um povo mesclado. Então, tinha essa questão, essa guerra entre o próprio país, entre o próprio Israel. E o texto aqui fala para nós sobre um desses reis de Judá, né? Então, lembre disso, nós estamos falando sobre agora um país dividido, que duas dessas tribos é chamado o reino de Judá, e 10 dessas tribos é chamado de Israel. É mais ou menos como, por exemplo, se o Rio Grande do Sul e Santa Catarina saíssem fora do Brasil, né? Igual várias vezes eles quiseram lá no passado, e o restante fica Brasil e o resto é a República da Farroupilha, por exemplo. É isso que aconteceu basicamente aqui. Pois bem, e aí Josafá, então, ele entra no texto aqui, no capítulo 17, principalmente, onde o próprio Deus, por meio do autor que escreveu isso aqui, mostra que ele era um homem aprovado. O texto diz que ele não permitiu a adoração de outros deuses dentro ali do povo de Judá. Ele era um homem fiel, um homem de oração, um homem que mandou que os sacerdotes levassem a palavra de Deus em todos os cantos do reino. Então, de fato, o que ele fez, o que Josafá fez, foi algo muito bom, foi algo muito importante, foi algo que a gente deve considerar, porque nessa época não era fácil, né? Eram duas tribos lutando contra vários países que tinham tantos deuses, e eles se manterem fiéis ali, foi uma coisa, então, muito, muito complicada. Só que tem uma coisa, sempre houve no coração desses reis que eram bondosos o desejo de que Israel voltasse a ser um só, de que aquelas duas tribos, Judá e Benjamim, voltassem, né, e assim Israel fosse um só. E acontece que então Josafá, que é um rei de bom coração, um rei que tinha um coração em Deus, ele vai tentar fazer isso, né? Ele vai tentar fazer isso. Como ele faz isso? Ele tinha, uma filha. E ele então vai conversar com Acabe para que Acabe dê o seu filho, para que assim ele se case. E para que se formasse então uma aliança de casamento que seria então, o começo dessa união novamente entre o povo de Judá e o povo de Israel. Então é por isso que a gente leu que diz que Josafá ele tinha grande riqueza e ele se aproximou de Acabe
por laços de casamento. Olha, quando a Bíblia vai falar sobre Acabe, a Bíblia vai dizer que Acabe ele era o contrário de Josafá. Ele deixou mentira entrar lá no reino de Israel, ele deixou a idolatria entrar, o país era corrupto, ele era corrupto, o rei era corrupto. Ele casou com uma mulher que era uma rainha, que também era extremamente corrupta e má. Dentro do reino de Israel, eles matavam os profetas de Deus. Quem acreditasse no Deus de Israel, eles morriam lá. Então a gente está falando de o quê? De um povo que Acabe era o rei, mas eles faziam tudo ao contrário do que Josafá fazia. Tudo o contrário. Então nós estamos falando de um rei, que é Josafá, o rei de Judá, que é um homem que procura obedecer a Deus, e estamos falando de um outro rei, que é o rei de Israel, chamado Acabe, que o quê? Que ele, juntamente com a sua esposa, fazem tudo que é contra o Senhor. Mas a gente tem um homem que tem um coração, que o quê? Um coração bom, que é Josafá, e ele quer unir esses dois reinos. Ele faz isso através desse casamento, que eu estou tentando dizer. E o que acontece? Esse casamento que ele tenta fazer, mais na frente a gente vai compreender que ele não foi aprovado por Deus. Por que não foi aprovado por Deus? A Bíblia ela é muito clara em dizer que não dá para ter comunhão entre luz e trevas. Não dá para ter comunhão entre Deus e o diabo. Não dá para ter comunhão entre o ímpio e o justo. Aqui a gente tem já um primeiro ensinamento extraordinário que a gente precisa levar para a nossa vida. Olha, às vezes o nosso desejo é bom em tentar aproximar as coisas, mas se essa aproximação for simplesmente fruto de algum tipo de, por assim dizer, vontade humana e não a aproximação que Deus causa, as coisas só vão piorar. Porque era para essas duas nações se unirem, mas o que Josafá fez só trouxe ainda mais o quebrar dessa união entre as duas. Então, não adiantava colocar o filho para casar com a filha, para ver se agora eles iam começar a fazer as coisas certas. Acabe não voltou a servir a Deus, por quê? Porque o filho dele estava casado com a filha de Josafá. Isso não aconteceu. Então, eles se uniram dessa forma, e acaba que quem foi prejudicado foi o homem e seguir a Deus. E a Bíblia vai dizer isso, Se o sujo abraçar o limpo, não é o que está limpo que vai fazer o sujo ficar limpo. Se o sujo abraça o limpo, é o limpo que fica sujo também. E é o que aconteceu aqui, Josafá está tentando pela sua força, trazer uma unidade que ainda não foi traga por Deus. E aí então, ele vai se aproximar de Acabe, ele vai ir até Acabe vai receber ele com presentes, animais, que ele vai matar ali, mostrando que ele está honrando aquela ocasião, e Acabe diz a ele, você vai lutar comigo na luta contra esse país? E Acabe vai dizer, e Josafá vai dizer a ele que sim, porque o teu povo é o meu povo, a tua terra é minha terra, nós agora estamos todos juntos. Quem falou isso? Josafá falou isso. Deus disse isso? Deus não disse isso. Tem uma coisa muito séria que a gente tem que aprender, sabe? Quando a gente se une com os ímpios, simplesmente com uma compaixão que é superficial, ou com algum tipo de sentimentalismo, o que a gente consegue fazer é propagar muito mais a quebra das coisas do que a unidade. Entende isso? A gente pensa que simplesmente por se aproximar das pessoas, as coisas vão dar certo. Mas na palavra de Deus você vai ver o Senhor dizendo, por exemplo, em Zacarias, que as coisas elas não acontecem pela força e nem pelo poder, elas acontecem pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver movimentando, você pode chegar até essas pessoas que você gostaria que conhecessem Jesus. Você pode fazer o que for, você pode tentar levar a igreja, ir na casa todos os dias, esforçar. Se Deus não estiver no meio, não vai acontecer nada. Nada. E é o que nós estamos vendo aqui, sabe? Nós estamos vendo um homem de Deus
que está colocando a sua terra, a terra de Judá, certo? Em posição de fragilidade, para o quê? Para tentar resgatar um outro povo que Deus não tinha dado a ele essa missão de resgatar. Escute o que eu vou te dizer. A maioria das vezes que Satanás ou que as pessoas do mal conseguem alcançar o nosso coração e nos ferir, são momentos que nós nos abrimos, não é, com essa tentativa de o quê? De nos fazer fraco para tentar ganhar o fraco. A pessoa diz, não, mas o que eu estou fazendo aqui é só para tentar ajudar. Eu estou aqui só tentando puxar. Né? E acaba que o quê? Sempre a pessoa que está embaixo consegue ter mais força. Né? Charles Spurgeon, que foi um pregador batista, ele disse assim, que quando uma pessoa está em cima da mesa, né, ela está num lugar mais alto, como se fosse um cristão. Quando alguém está ali embaixo daquela mesa, certo? E é um pecador, e você é um cristão que quer puxar aquela pessoa para cima da mesa, seria muito incoerente da sua parte se vocês medissem força só dessa forma, porque o que está embaixo, ele tem o quê? Tem mais chances de ganhar, né? A gravidade está a favor dele, a gravidade está a favor de quem está embaixo. O que está embaixo pode simplesmente usar o peso do seu corpo para lhe puxar, né? E é isso que o pecado faz com a gente. Tá? Então, olha, escute o que eu estou te dizendo. Nós já lutamos contra o mal, nós já lutamos contra as tentações que Deus coloca no nosso caminho, nós já lutamos com várias dificuldades que nós temos na nossa jornada, e o problema, talvez maior que exista na nossa vida, é nós entrarmos em coisas que Deus não mandou a gente entrar. Não mandou. Aqui Josafá não tinha sido convidado para isso. Mas ele disse, o meu povo será o teu povo, eu vou onde você for, e por aí vai. Então, um homem de Deus, ele pode tentar se aliançar com pessoas que não servem ao Senhor. A única coisa que vai acontecer vai se dar mal o homem de Deus. Porque não tem como, certo, se aliançar com o ímpio e se dar bem. Isso precisa ficar claro. O texto vai dizer o seguinte, que a respeito de Josafá, ele vai dizer o seguinte, porque Acabe, que é um rei mau, ele tem 400 profetas que estão ali, e a Bíblia diz que esses 400 profetas, eles estão em transe. Pensa na palavra transe aí, eu não sei como seria dentro da sua cabeça, mas pensa o que seria uma pessoa em transe. O texto diz que tinha 400 homens, mulheres, em transe, profetizando. Rei Acabe, ataca esse país, você vai ser vencedor, eu estou contigo, quem está falando com você é o Deus Todo-Poderoso. 400 pessoas. Josafá, ele está lá, ele tem uma conversa com Acabe, ele olha para aqueles homens e ele pergunta assim, não tem mais nenhum profeta que a gente possa consultar? Não tem mais ninguém que a gente possa falar a respeito dessa decisão, falar a respeito de Deus, né? Olha só para você ver como são as coisas. Eram 400 homens que não passaram segurança, não é, para Josafá, que tinha ido lá e que estava se dispondo a colocar o exército dele ao favor de Acabe. E aí o texto vai dizer que Acabe, ele diz, tem mais um homem que ele profetiza, mas ele não fala as coisas que eu quero, né? E vão mandar chamar ele. Esse profeta se chama Micaías. E aí, mandam buscar ele. E quando ele está na carroça andando, né, o cara que está dirigindo mostra para ele, você está vendo? 400 aí, ó, profetizando que ele vai ganhar. Poxa, não vai dar mancada, cara. Só fala o que ele quer e vamos embora. Olha aí, ó, 400. Não vamos estragar esse negócio, não. E aí, o que acontece? Micaías fala para ele, eu só vou falar o que Deus me mandar. Né? E eles continuam indo até Micaías descer ali. E Josafá queria ouvir ele. Né? Agora, o que é interessante é isso aqui, porque Micaías, quando ele desce, ele vai dizer assim, pode lutar, Deus vai te abençoar. E aí o próprio Josafá diz assim para ele, quantas vezes eu vou ter que dizer que eu quero que você só fale as palavras de Deus? Olha como o homem tem um coração enganoso, né? Ele manda chamar um cara que ele diz, esse cara só fala o que eu não gosto,
O cara chega lá na frente dele e fala, pode lutar, uai, Deus está com você, não é assim? Você acredita? Não está aí todo mundo falando? Vai lá. E aí ele, mas eu já te falei para você só falar o que Deus manda. E aí o Micaías vai começar a falar da parte de Deus com ele. Mas olha só, o que a gente precisa entender com isso aqui, gente? Palavra de Deus não é pensamento positivo. Palavra de Deus não é unir a gente aqui da igreja, unir aqui 60 pessoas e a gente começar a dizer vai dar certo, Deus vai abençoar, só prosperidade, só dinheiro, só saúde, só alegria, profetiza a minha bênção. Pensamento positivo não gera milagre, gente. Pensamento positivo não é profecia. Pensamento positivo não é promessa de Deus. Deus não cumpre nada através desse tipo de coisa. Você pode todos os dias ficar falando coisas boas, que isso não representa, certo, algo que Deus vai fazer acontecer. Olha, é claro que nós temos que ter uma vida onde nós somos alegres, onde a gente busca sempre estar, animado. Mas o que eu quero dizer é que se alguma coisa vir até você e te desanimar, não é Deus que falhou. Na vida acontece essas coisas e a gente vai se levantar mais uma vez na força de Deus, como está escrito, que o homem até cai, mas Deus o faz levantar. 7 vezes a gente pode tropeçar, Deus faz a gente levantar. Então é muito importante que a gente entenda isso aqui, certo? Que ele disse então, Micaías ele vai chegar em Acabe, Josafá está acompanhando tudo que está acontecendo. Josafá é o rei de Judá, lembra aí? E Acabe o rei de Israel. E agora, então, ele diz assim, quer ouvir a palavra do Senhor? E ele diz, assim diz o Senhor vai fazer com que você morra ainda hoje, quando você descer para a batalha. E vai acontecer que vai haver uma debandada em Israel, porque o rei vai morrer e o povo de Israel vai ficar tentando se esconder dentro das cavernas, e por aí vai. Vai haver uma desgraça completa no povo de Israel, porque Deus não está com vocês. Micaías vai falar isso. Um homem que é Zedequias, ele aparece. Zedequias é outro profeta desses aí que Acabe estava, certo, cuidando. E aí, quando Micaías termina de profetizar, o Zedequias vai lá e dá um tapa no rosto dele. E diz assim, que horas foi que o Espírito de Deus saiu da minha boca para falar por intermédio da tua boca? Porque esse homem, Zedequias, ele pegou um chifre de ferro e encheu de óleo, e ele tinha dado para Acabe, porque o chifre representava força, e o óleo representava a unção do Senhor, e ele tinha dado aquilo. Então quando Micaías chegou lá e profetizou tudo ao contrário, esse profeta chegou e deu um tapa no rosto dele e falou, o Espírito do Senhor por acaso saiu de mim para falar através da sua boca? E aí o que? Micaías disse assim, se Deus falou através da minha boca, hoje mesmo você vai estar correndo de quarto em quarto para se esconder, que nem uma raposa, porque o reino de Israel vai ser derrotado. Então, esse homem aqui, que é Micaías, e que foi um profeta de Deus, você pode ver, esse cara não tinha nenhum tipo de status, ele não tinha nenhum tipo de conchavo político, conchavo com reis, não tinha sido prometido para ele dinheiro, não tinha sido prometido para ele cargo, não tinha sido prometido nada para ele. Isso aqui que a gente tem que entender. Quando nós, na nossa vida, nós não estamos com conchavo com ninguém, é aí que Deus vai falar. Agora, enquanto houver alguma coisa que a gente prende, Deus não fala. Como assim Deus não prende? Uma coisa que a gente prende. Por exemplo, se a sua vida financeira é uma coisa que você não entrega para Deus, você deixa aquilo ali, sabe? Na tua vida, no teu coração, você diz, essa área, eu que vou controlar, você está preso. E não tem como as coisas acontecerem. Por quê? Porque você escolheu, sabe, ter o conchavo com alguma coisa que, em teoria, pode te ajudar. Era igual esses caras. Por que 400 homens estavam profetizando a favor de Acabe? Por dinheiro, por status, para terem honra, para não faltar nada humanamente para eles, porque eles achavam que era o quê? Somente o rei que poderia dar para eles, Pão, comida, roupa e tudo mais. Mas e quem não tem conchavo com nada?
sabe? Por exemplo, lembra do profeta Elias? Deus tinha dado para ele a palavra, ele falou, ó, não vai chover. Depois disso, Deus disse para ele, ó, vai para aquele lugar, vai ter um riacho, que você vai beber água e os corvos vão levar para você comida por um tempo. E ele passou um tempo ali, a água secou, Deus mandou ele ir para a porta da cidade, que uma viúva ia ajudar ele, e ela ajudou. Gente, existe uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Ou a gente vive pela fé, ou a gente vive por conchavos, né, que nos levam a ficar presos a coisas que a gente acha que estão sustentando a nossa vida. Se você acha mesmo que o seu trabalho é que sustenta a sua vida, você está mal, viu? Porque o trabalho pode perder qualquer hora. A saúde para trabalhar pode perder a qualquer hora. Se você acha que, né, a sua família, né, é o que você tem de o bem mais precioso, que você não pode colocar na mão de Deus, que você cuida do jeito que você quer, eu quero te dizer uma coisa. Alguém pode morrer da nossa família. Isso aqui não é jogando praga para ninguém, não. Estou querendo dizer que a gente precisa entender da palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente amar Deus em primeiro lugar. Se a gente não ama Deus em primeiro lugar, a gente não aguenta a morte, sabe? De um vô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, né? De um filho, não aguenta. É óbvio que vai ser o quê? Terrível quando alguma coisa ou alguma pessoa próxima falecer. Mas se Deus está com a gente, Ele nos ajuda no luto, Ele nos ajuda na dor, Ele nos ajuda na necessidade. Agora, se aquilo ali for a maior coisa para nós vamos entrar num desespero terrível. E nós vamos desejar morrer também, porque aquele desespero vai nos dominar de tal forma que a gente só vai ver escuridão, não vai ter nenhuma luz no final do túnel. Não vai ter. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Olha, Martinho Lutero, quando ele era monge, ali na Igreja Católica Romana, ali no século XVI, ele leu um texto que diz assim: o justo viverá pela fé. Porque naquela época a Igreja Católica estava vendendo indulgências, que é o quê? Passagem para o céu. As pessoas, quanto mais caro elas pagavam numa indulgência, que o Papa, né, chancelava, quanto mais caro elas pagavam, menos tempo elas ficariam no purgatório e mais tempo elas pulariam direto para o céu. Isso aqui você pode procurar historicamente, não existe nenhum tipo de exagero da minha parte. Acontece que isso fez até com que os próprios padres, os bispos ao longo da história, até 300 anos antes, você vai olhar, tem os caras que são chamados de pré-reformadores, muita gente extremamente incomodada com aquela forma como a igreja estava tratando a salvação e tudo mais. Tudo tinha que pagar. Se alguém morreu e está lá na missa de sétimo dia, tem que pagar para o corpo sair de tal lugar, entrar no purgatório. Se a família é pobre, tem que fazer um monte de coisas lá, porque não tinha jeito, se era pobre, automaticamente ia ficar mais tempo no purgatório. Eram coisas assim. Só que Lutero foi e leu, e estava escrito, e está escrito: o justo viverá pela fé. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando algo falta na nossa vida, o que a gente deve fazer não é esperar que alguma coisa ou alguém se levante para nos ajudar. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir para que Deus seja o nosso socorro, porque nós vivemos pela fé. Entende isso? Várias vezes isso aconteceu, mas muitas vezes mesmo isso já aconteceu comigo e com a Angélica, sabe? A falta de dinheiro para fazer alguma coisa, sabe? Muitas coisas relacionadas, por exemplo, até com relação à falta de dinheiro para fazer exames médicos, coisas assim, não é? E o que acontece? A gente ora e Deus simplesmente envia do nada, de pessoas que nem falam nada, sabe? Às vezes alguém vai lá e simplesmente dá uma provisão e a pessoa não faz nada, sabe? Não fala nada, porque não quer ser visto por ninguém, não quer que ninguém fale. A pessoa está ali, ela entende que de alguma forma ela está compromissada, né, em abençoar a gente, em abençoar, se no caso aqui é o trabalho que a gente está fazendo da igreja. Então, a gente tem essas duas opções. Se você escolher ficar de pé e ficar procurando as pessoas, vai ser o que a Bíblia diz. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A gente não pode viver uma vida em que a gente depende
certo? Dos outros, nós precisamos de pessoas, mas nós não podemos depender das pessoas, porque isso vai trazer muitos males para a nossa vida. Então, diz o seguinte, o texto sagrado vai dizer que Acabe ele tem então uma estratégia, já que ele está dizendo que eu vou morrer, eu não acredito, eu vou para a guerra, mas eu vou fantasiado de guerreiro. Ele botou uma armadura, e naquela época o rei ia vestido de rei, né, com aquela imponência toda. E Acabe disse para Josafá, Josafá, você vai vestido de rei, e eu vou aqui junto com os guerreiros, porque quando eles verem o rei, vão pensar que sou eu, no caso você. O texto diz que eles vão para a batalha então, tanto o povo de Judá como o povo de Israel. E eles aqui naquela batalha, o texto vai dizer que a batalha é muito difícil, mas que tem um momento que as pessoas percebem que Josafá não é Acabe, né? E eles inclusive param de atacar Josafá porque não era Acabe. E o problema deles era com o reino do norte, era com Israel, era com o reino que Samaria, né, era a capital. Então eles se desviaram completamente ali dessa batalha junto com Josafá, e eles começaram a atacar os guerreiros que estavam no outro pelotão, que era o pelotão de Israel. E aí, do nada, o texto diz que um daqueles homens adversários, ele soltou uma flecha, um arco e flecha, e o texto diz que entre as juntas da armadura, um pedaço, por exemplo, que fica aqui, tem a ombreira do peito aqui, né? Então, ele tomou uma flechada entre uma armadura e outra, e o texto diz que ele continuou lutando o dia inteiro, mas ele foi perdendo sangue, e o texto vai dizer que ele morreu nesse mesmo dia. Acabe morreu nesse mesmo dia, cumprindo a profecia que Micaías tinha dito. Isso aqui, para nós, é para a gente entender uma coisa. Olha, se Jesus, ele disse para você que ia cuidar de você a vida inteira, mas a vida parece muito difícil, parece que nada vai dar certo, acredita na palavra de Jesus, sabe? O que a gente pode aprender com os profetas da Bíblia? Isso aqui que eu estou te dizendo. Os profetas da Bíblia, eles nos ensinam que nós podemos acreditar em Deus 100%, depender de Deus 100%, sabe? Que a nossa vida é Deus que cuida, que a nossa vida é Jesus que dá força, que na nossa vida é Deus que tira o medo do nosso coração, que nessa vida nossa é Deus que nos ajuda cada dia, colocando sonhos na nossa mente para a gente não desanimar de viver. É Deus que continua colocando empolgações no nosso coração, entusiasmo para a gente continuar vivendo. A palavra entusiasmo, a tradução dela, do grego para o português, é Deus dentro de você. Nós somos chamados para ser pessoas entusiasmadas com a vida, sim. Então, a gente precisa aprender com os profetas. Dependa de Deus, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Só tenha certeza de onde Deus está. E aí, olha que coisa tremenda. Quando Josafá vai para uma guerra direto, né? Primeiro, só para completar aí, o capítulo 19, está aí só para comprovar que Deus disse para ele assim, Josafá, você só errou numa coisa, cara, você quis se juntar com os ímpios, e não dá. Você não vai salvar os ímpios, por quê? Porque eu não te dei força e nem te dei coisas para isso. Coisas para isso. Então, olha o que diz aí, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, que é o profeta Jeú, algumas palavras usam vidente, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe algo de bom em você, pois você livrou a terra dos postes sagrados, no caso das estátuas de adoração a deuses falsos, e buscou a Deus de todo o coração. Cara, Josafá quase botou tudo a perder, porque ele quis o quê? Ajudar ímpios que não tinham pedido perdão pelos seus pecados. Escute isso, você pode conhecer pessoas que você quer ajudar, mas pessoas que não querem se arrepender diante de Deus. Sai fora. Se a pessoa não quer se dobrar diante de Deus, você acha que de alguma forma a gente tem algum tipo de poder para ajudar essas pessoas? O único poder, entre aspas, que nós temos é a palavra de Deus, que é a verdade. E conhecendo a verdade nos libertará. Agora, se essas pessoas
ouvem nós pregando a palavra de Deus e elas não mudam. O que a gente está tentando ajudar? O que a gente acha que pode fazer? Entende? Então você viu que o profeta disse a ele, quase, cara, você botou tudo a perder. Porque você tentou ajudar os ímpios, se associou com os ímpios, mas contra você eu tenho algo positivo. Você se afastou dos falsos deuses e você também, né, buscou a Deus de todo o coração. Então a gente precisa tomar cuidado. Muito cuidado. É o que o apóstolo Paulo falou. O que ele falou tem que tomar muito cuidado. Eu me fiz de fraco para ganhar um fraco, de forte para ganhar um forte, de sem lei para ganhar um sem lei. O que ele está fazendo ali são coisas muito específicas e a gente tem que tomar muito cuidado para não usar esse texto, né, para a nossa glória própria. E eu termino então dizendo que quando Josafá foi ele então para a guerra, o texto vai dizer que ele manda todo mundo começar a orar. E a oração vai ser, Deus, o Senhor quer que a gente guerreia, o Senhor quer que a gente guerreia como? Como que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser o pelotão? Como é que a gente vai te adorar? Está no capítulo 20, sabe? Tudo ele põe diante de Deus. E acontece que a guerra foi uma bênção, porque tudo foi direcionado por Deus e Deus deu vitória para eles. Então, quando a gente põe tudo diante do Senhor, a gente pode confiar. A Bíblia diz, né, que muitos são os planos do coração do homem, mas vai prevalecer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor sempre prevalece. Podemos confiar essa palavra. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Que Deus nos ajude a não perder nada na tentativa de ajudar quem não quer se arrepender diante de Deus. Guarde isso no seu coração. Todas as pessoas que poderão ser ajudadas por nós, elas precisam se converter diante de Deus. É por isso que quando a gente vai evangelizar, em primeiro lugar a gente prega, para depois começar a abençoar as pessoas com as coisas humanas. Sem a pregação do Evangelho e a libertação do Espírito, nada a igreja pode fazer. A igreja, ela só se torna relevante quando ela prega a mensagem que quebra as cadeias que o diabo levanta, colocando na mente das pessoas toda sorte de mentira, de depravações, toda sorte de enganos, de trevas. Essas coisas todas, elas derrotam as pessoas. Mas nós estamos em Deus para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te pedimos que nessa noite nós possamos aprender com os profetas a colocar na prática o fato de que a nossa vida nós somos extremamente dependentes do Senhor em tudo. Não nos deixe, Pai, querer controlar alguma situação. Se de alguma forma a nossa vida pessoal nós estávamos tentando pegar o volante desse carro, estava até quase tendo um acidente, porque é o Senhor puxando o volante para um lado, a gente no carona puxando para o outro, é quase tendo acidente, é caminhão vindo de um lado, é caminhão vindo de outro, e a gente no perigo total, porque a gente não tem confiado. Eu te peço, Senhor, nos ajude a confiar, porque o justo há de viver pela fé, como está escrito, e aquele que botou a mão no arado, agora ele tem que seguir em frente. Obrigado por essa palavra. O nosso pedido é que o Senhor possa nos abençoar para que nós não tentemos, Senhor Deus, por meios humanos, fazer situações ou conchavos para tentar ter algum benefício espiritual. Olha o que esse homem foi, um homem de Deus, Josafá. Ele deu a filha dele para casar com Acabe, na tentativa de ver se Judá se unia de novo com Israel. Não aconteceu. E não iria acontecer nunca, porque o nosso Deus não resolve problemas espirituais com esses tipos de jogatinas, com esses tipos de conchavos. A nossa oração é, ajuda-nos a ter fé, até porque nós que estamos aqui, nós não temos nada para, Senhor Deus, para nos apoiar. Nós não estamos presos em política, nós não estamos presos, Senhor Deus, em coisas que podem dominar o nosso coração. Nós estamos numa pequena igreja, adorando o Senhor num dia de domingo, pedindo que o Senhor cuide das nossas vidas e da nossa família. Então nós te pedimos, Senhor, use as nossas vidas e abençoe a nossa história para a glória do Teu nome.
nós não somos nada, mas diante do Senhor nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê muitos anos de vida, que o Senhor abençoe a nossa saúde, que o Senhor nos dê essa graça. Nós oramos em primeiro lugar, antes de tudo. Assim como Josafá conseguiu sair vitorioso depois daquela guerra que ele entrou com o povo de Judá, no capítulo 20, que nós sejamos vitoriosos por colocar todas as coisas em oração. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar um minutinho? Vamos participar então das contribuições. Se você deseja contribuir, você pode fazer isso. Se alguém quiser pelo envelope, alguém pode passar, por favor, o envelope. O William vai passar, se você quiser. Ajude a gente aí. A gente está precisando de algum pouco ainda para terminar de pagar o aluguel. Porque o aluguel aqui termina dia 11, na outra igreja terminava dia 1º. E a gente veio e fez as coisas da igreja, né, tudo. E a gente está no meio do caminho na questão do aluguel, né? Mas com a graça de Deus, no próximo mês já regulariza. Porque aí a gente já começa a pagar dia 11 certinho e essa quebra de mês aí não vai ter mais, né? Pela graça de Deus. Vamos fazer uma oração então, pelas ofertas, pelas contribuições. Senhor, nós queremos te agradecer por cada um de nós que estamos aqui. Eu te peço que essa palavra vá nos nossos corações. Eu te peço que a generosidade e a bondade de cada um sejam recompensadas por ti. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para que tudo possa correr bem, tudo possa correr segundo a tua vontade. Pai, abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, porque o Senhor conhece as verdadeiras necessidades, que as verdadeiras necessidades sejam de fato supridas pelo Senhor e pelo teu poder. Essa é a nossa oração. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos nesse lugar, que o Senhor possa nos permitir, Pai, termos pessoas nesse lugar que vão se converter ao Evangelho, vão se batizar, vão se casar, pessoas que vão ser edificadas constantemente nesse lugar, por meio, Senhor Deus, de tudo, dos louvores, das orações, das pregações, de tudo que acontece. Que o Senhor ajude para que essa igreja possa ganhar ainda mais força espiritual, força, Senhor Deus, dos membros, força, Senhor Deus, material, financeira, para não faltar nada. Que nós sempre possamos ter para investir, que nós possamos sempre ter para fazer ainda mais, ó Deus, belo para a glória do Senhor. Muito obrigado, essa é a nossa oração. Abençoa cada um, ó Deus, pela generosidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, vamos